Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeiramente em João capítulo 14. No dia 31 de outubro, foi celebrado 497 anos da Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante, ela aconteceu porque houve um sentimento de incômodo diante de algumas verdades que foram sendo mudadas no decorrer da história. E aí chegou o momento que Martinho Lutero falou: uau, esse negócio não está certo. E foi no estudo da palavra que ele percebeu que algumas coisas não estavam corretas. E aí ele começou a pregar as suas ideias, pregar literalmente. Ele pegou, escreveu lá a tese dele, pegou um preguinho, foi lá na porta da igreja, para onde as pessoas iam, e pregou lá as suas 95 teses. Então nessa noite vamos falar sobre essas teses, começando pela primeira, né? Elas se resumem em 5 pontos. Sola fide, somente a fé. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Christus, solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo glória, a Deus somente a glória. As teses de Martinho Lutero se resumiam nesses 5 pontos: a valoração da fé, da Escritura, de Cristo, da graça e da glória devida somente a Deus. Falávamos nesse instante, eu e o Fernando, sobre a questão de como Deus hoje trata a igreja com a graça. Porque nos tempos mais remotos, a mão de Deus pesava de uma forma diferente. Os filhos de Arão eram homens consagrados para ir até o templo, levar o fogo lá para acender os sacrifícios. Mas teve um dia que o Senhor não mandou que eles fossem, mas eles, de uma forma abusada, tomaram a frente e foram sem que Deus tivesse mandado. Foram punidos com a morte. Uzá era um homem que conhecia a regra, conhecia as determinações e sabia que ninguém devia tocar na arca do Senhor. Atravessando lá um lugar, a arca balançou, Uzá foi lá, escorou a arca, foi punido com a morte. Aí o Fernando até comentou: pastor, falta temor no nosso coração, porque Deus não age mais assim. Eu disse: amém, irmão. Glória a Deus que estamos na era da graça. E como nós devemos responder a toda essa graça? Amor. Martinho Lutero, quando ele fez essa transformação na visão da igreja, e aí começou então a história a marcar a presença da igreja, então conhecida como igreja protestante, porque ela protestava contra alguns ensinos que no decorrer da história foram se perdendo. Mas aí a gente pensa no seguinte: a verdadeira reforma, ela começou muito antes. Ela começou em João 14,6. O que é que diz João 14,6? Vamos recitar juntos. Diz o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos projetar? Não.
Esta foi a grande reforma que o Senhor Jesus produziu. Porque até então, o que se tinha de orientação, ela era aquela aproximação cerimonial que vinha sendo praticada desde os momentos em que Deus estabelece um relacionamento com o homem. E por que que mudou? Mudou porque a ideia era boa. Então, ao invés de, quando a família queria prestar um culto, então precisavam purificar suas vidas. Pegava-se um animal, ora era uma rolinha, um animalzinho pequeno, quando o sacrifício demandava uma situação mais complexa, o sacrifício era maior, aquilo era colocado no altar de pedras e o sacerdote oferecia, e quando o fogo consumia, aquela fumaça subia, representava a aceitação de Deus daquele sacrifício. Então aquele momento de culto havia chegado no seu ponto alto. Mas aquilo que era oferecido no altar deveria ser o melhor, deveria ser a primícia, deveria ser algo que realmente fosse bom. Um camarada chegou para Davi uma vez e falou assim: Davi, eu vou te arrumar 1000 bois aí para você fazer o sacrifício. Davi falou: nunca oferecerei nada a Deus que não me custe. Isso não é culto. Você precisa dedicar-se a Deus com o seu melhor. Palavras da manhã. É o seu melhor que o Senhor quer ver no altar do Pai. Peço licença ao Júnior e Silvana. Eles têm dado o melhor deles. Quando nós temos esses enfeites aqui na igreja, eles que doaram. Esses bancos reformadinhos, foram eles que fizeram. Esses 2 arranjos, presente deles para a igreja. É o que eles sabem fazer. E têm consagrado isso no altar do Senhor. E aqui, literalmente, né? No altar, temos os enfeites colocados aqui. É assim que Deus espera um relacionamento. Que você responda a graça que Ele derrama sobre você com gratidão, fazendo para a igreja de Cristo o bem que você sabe fazer. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está estabelecendo uma nova dimensão. Sabe por que que Ele fez isso? Porque o povo perdeu o referencial. No momento de prestar o culto e levar ao altar do Senhor e colocar o seu melhor, eles começaram a pensar o seguinte: espera aí, esse cordeiro está gordinho, está saudável, está bonzinho, o fim do ano está chegando, por que que eu vou matar esse cordeirinho agora, nesse culto? Vai queimar mesmo, vai ali para o altar, então manda aquele outro que está aleijadinho. E aí pegavam um cordeirinho torto, doente, vai morrer mesmo. E aí começaram a oferecer a Deus o que não era o seu melhor. Irmãos, o negócio chegou a um ponto que Deus se calou. Deus disse ao povo que vinha, abro aspas, adorá-lo. Adorá-lo como? Com bicho podre, com bicho doente, com o que sobrava, com o resto. Deus falou assim: galera, na boa, chega, parou, não quero brincar mais. O culto de vocês está chegando para mim, o barulho está incomodando, porque vocês não cantam de coração. O sacrifício do altar está chegando para mim com um cheiro ruim, porque vocês não estão pondo o seu melhor, vocês estão pondo qualquer coisa. Então, na boa, para, não quero mais, parou. 400 anos, Deus ficou calado.
E a próxima voz que se levantou foi a de João Batista. Eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a mensagem dele. E quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Palavras dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, naquele momento em que Jesus estabelece esta nova dimensão de culto, nós temos então a era da graça estabelecida sobre nós. Agora não mais se cobravam sacrifícios, agora não mais se cobravam atitudes cerimoniais, porque agora o evangelho, a boa notícia de Deus, ela se torna simples. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se alguém quer chegar ao Pai, tem que ser por Ele. Simples assim. Sem complicações, sem exigências, sem religiosidade. Agora o caminho da graça está colocado diante do homem. E diante do homem, o próprio Cristo disse que a coisa era simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas teria a vida eterna. João 3,16. E foi o próprio Cristo quem ensinou esta verdade. Simplicidade. Crer em Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para tirar o pecado do coração do homem. E no momento em que Jesus estabelece essa nova dinâmica, ele apresenta um Deus que está de braços abertos, esperando tão somente uma resposta do coração do homem para que a bênção se estabeleça. O Senhor quer o homem de volta à presença dele. Quando o homem saiu da presença, Gênesis, no momento em que o homem peca, ele se afasta de Deus. No momento em que o homem peca, ele se esconde de Deus. No momento em que o homem peca, ele fica com medo de Deus. E aí Deus começa a trabalhar para trazer o homem de volta à sua presença. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no momento em que o caminho da graça, porque agora a resposta é simples. Se nós crermos no Filho de Deus como nosso Salvador, a nossa vida está garantida junto do Pai. Quando Deus estabelece esse programa de trazer o homem de volta à sua companhia, o Senhor começa a visualizar algumas situações para possibilitar a volta do homem a Deus. E aí, queridos, começa um sonho. Deus visualiza um grupo de pessoas que se assemelhariam à imagem do seu filho. Essas pessoas ele chamaria, glorificaria e justificaria. Romanos 8 diz isso. Essas pessoas seriam compradas pelo sangue derramado do seu filho. Atos 20, 28 declara isso. Essas pessoas seriam santificadas e purificadas, libertas das manchas, das rugas de defeito, sendo chamada da noiva de Cristo. Efésios capítulo 5 declara isso. Essas pessoas seriam chamadas
de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9 diz isso. Essas pessoas seriam a demonstração da multiforme sabedoria, não só para os homens, mas para os principados e potestades também nas regiões celestiais. Efésios 3, de 10 a 11 diz isso. Agora eu quero ouvir um glória a Deus. Você é esse povo. Igreja do Senhor Jesus. Nós somos esse povo, resgatados pelo sangue do Cordeiro, purificados das nossas manchas e dos nossos pecados. Nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Pedro diz que nós somos a apresentação para o mundo da multiforme graça do Senhor. O mundo só vai conhecer se olhar para nós. Aí não sai um amém. E sabe por que não sai o amém? Porque tem o medo. Quem sou eu para ser exemplo para a pessoa do mundo? Você é o reflexo da glória de Deus onde você está. Quem é a luz de Cristo no prédio da Fiesp? Quem é? Quem é? Ô Rubens, diga, eu sou a luz. Leila. Dá medo falar isso, né? Mas não é verdade? Quem é a luz de Deus lá na Bahia, Fernandinho, quando você sai com uma equipe para fazer o projeto lá? Eu sou a luz. É que a gente fica meio assim de assumir essa parada. Mas você é a luz de Deus que Ele coloca onde você está para ser a apresentação do Deus que você serve. Nós somos esta igreja eleita e chamada por Deus. Um pouco antes de morrer, Jesus, ele fala algumas coisas, e aí vamos ler alguns versos. Em Mateus 16, Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Queridos, nós não sabemos o que quer dizer esse texto. E sabe por que a gente não sabe o que quer dizer esse texto? Porque onde nós vivemos, as portas do inferno, abro aspas, ainda, fecho aspas, não se levantaram contra a igreja. Nós vivemos num país onde as portas do inferno intentam, mas de uma forma sutil, de uma forma não muito clara. Muitos estão com medo de PECs e planos que estão para ser divulgados, que apontam para uma provável perseguição da igreja, que apontam para uma provável pressão sobre o povo de Deus por conta da política nacional. Tudo isso pode ser verdade, e que venham as potestades do inferno contra a igreja, porque essa igreja é mais que vencedora pelo Cristo que por ela morreu. A gente não tem que ficar com medinho de problema que vem. A gente tem que, ao contrário, estufar o peito e chamar para a briga. E como é que é isso? Orando, nos colocando na brecha, intercedendo por nossa vida. Jesus já declarou: eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela. Um dos testemunhos mais impactantes que eu vi até hoje sobre isso foi daquela família que a irmã Dirce nos trouxe, uma família que trabalhou no Egito e hoje estão em Curitiba, né, Dirce? Como era o nome da missionária? Cláudia e João. Os irmãos lembram do testemunho daquela mulher? Ela disse que algumas autoridades lá no Egito disseram para ela o seguinte: vocês têm fé? A Bíblia não diz que se orar, a fé remove montanhas? Está vendo aquela pedra ali? Dá uma mexidinha nela. Ironicamente, aconteceu um terremoto e uma pedra gigantesca deu uma mexidinha e rolou um pouquinho e acabou criando um grande espaço embaixo dela. Se tornou uma igreja. Por quê? Porque o povo de Deus se pôs em oração por conta daquela pressão. Queridos, tem gente, Tailândia, Indonésia, alguns países ali do ladinho da Coreia do Norte, pessoas que, se falarem o nome de Deus, são assassinadas. E a família ainda paga os atos da execução. O evangelismo nesses países acontece de formas muito criativas. Os caras estão escrevendo porções da Bíblia em balões de gás hélio. Aí eles inflam aquele balão, o gás hélio sobe facinho, mas ele também, ele cai fácil. Aí os caras vão até perto da divisa, inflam os balõezinhos com porções da palavra, e não é isso que acontece, mas eu acho que a galera fica até assoprando para o balão ir logo para cima do solo proibido. Porque ali aquele balãozinho, às vezes os soldados até na maldade, os crentes mandando, pá, atira. Achou que estragou a festa. Que isso? Ele colocou a palavra mais rápido na mão de quem pegou aquele balãozinho. Aí o pessoal pega o balãozinho e começa a dividir as porções bíblicas para poderem estudar a palavra. Sabe como acontece treinamento nesses lugares? O pessoal marca um passeio para a praia. E aí dentro do ônibus, aí a justiça autoriza essa aglomeração para ir para a praia. Dentro do ônibus, Bíblia, 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 Bíblia. Chega lá na praia, enquanto um pessoal fica dentro do ônibus, Bíblia, 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 o outro vai para a praia, porque tem que ficar queimadinho, porque, voltamos da praia, volta igual o Lincoln. Pálido. Mas também, para onde ele passou as férias, na Irlanda não tem muito sol quente, né, o Lincoln? Então, aí o pessoal reveza, vai um pouquinho, fica no sol, para ficar com o rosto queimadinho, para que se a polícia parar... Não, a gente foi para a praia, e foram para a praia. Mas o treinamento acontece assim. Isso é as portas do inferno tentando contra a igreja. E nesses lugares a igreja diminui? Não, a igreja cresce. Talvez estejamos vivendo um momento em que o Senhor está dizendo: povo de Deus, se prepara que eu vou mandar uma chacoalhadinha básica para que vocês acordem para viver o evangelho simples, anunciar Cristo enquanto a gente anda. Quando Jesus disse que estabeleceria a sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, foi diante de uma declaração que Pedro disse quando Cristo perguntou aos discípulos quem as pessoas achavam que ele era. E alguns disseram profeta, outros disseram sacerdote, outros disseram um grande pensador. E aí Jesus pergunta: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Na verdade, temos que compreender que o nome de Jesus era Jesus. Cristo era a sua missão, Salvador. Então, quando Pedro declara que ele era o Cristo,
ele está dizendo: tu és o Salvador, o Filho de Deus. E é diante dessa palavra que Jesus declara que estabeleceria a sua igreja. Aí, queridos, nós entramos no livro de Atos. No livro de Atos, a gente vê um momento extremamente valioso na história do Evangelho. Porque no livro de Atos acontece uma situação inusitada. Jesus vem, Jesus faz a sua obra, Jesus prega o Evangelho, Jesus constitui os seus discípulos. Só que Jesus, no tempo de Deus, ele diz: chegou a minha hora, vou voltar ao Pai. Mas vos mandarei um Consolador, que é quem? O Espírito Santo, que já havia sido prometido lá pelo profeta Joel. E aí o Senhor diz: eu volto ao Pai, e depois venho para levar vocês comigo. Mas enquanto eu não voltar, ficará o Consolador. E para que serve o Consolador? Para consolar, para nos convencer do pecado, para nos levar a compreender as Escrituras. E aí entra o livro de Atos. Jesus sobe ao céu e o Espírito Santo vem para ocupar esse papel de Consolador. No momento em que o Espírito Santo vem, acontece uma coisa impressionante. Haviam muitos líderes, homens, mulheres de muitas tribos e nações em Jerusalém, porque era a festa da Páscoa, era a festa do Pentecoste, era a festa onde eles celebravam as primícias. E nesse momento da festa, aparece lá um grupinho de homens, e aí eles começam a falar àquelas pessoas visitantes. Agora vamos imaginar a seguinte cena. Vamos pensar um lugar do mundo que vai muita gente por questões de fé, de culturas diferentes. Onde você imagina que há uma aglomeração de pessoas que vão a um determinado lugar, pensando em mundo, aonde culturas, povos, nações se reúnem por motivos religiosos? Roma. Certo? Até crente vai a Roma. Porque é legal, né, Claudete? Claudete postou um monte de foto lá, só não tirou um selfie com o Papa, né? Mas veja bem, o que acontece em Jerusalém parece com uma daquelas reuniões que acontecem naquele pátio em Roma, aonde você tem muita gente que vai para conhecer tal. Em Jerusalém, a parada era mais ou menos essa. E aí um grupo de discípulos começa a falar algumas palavras. E aí acontece que pessoas, em suas línguas de origem, começam a compreender aquela palavra e começam a prestar atenção. E alguém diz: espera aí, esse povo é poliglota? Esse povo não é aquele bando de pescador, gente simples, humilde? Sim, eram estes que, tomados pelo Espírito, começam a falar na língua materna daquelas nações e povos que ali estavam. Quem estava lá com o coração voltado para Deus, entendeu a mensagem. Quem estava lá com o coração não voltado para Deus, dizia: esse pessoal está bêbado. Olha, estão falando coisa que ninguém entende. Eles não entendiam, porque não estavam com o coração voltado para Deus. E diante daquela movimentação toda, aquelas pessoas ficam assustadas com as mensagens que ouviram, e de repente aquele povo faz uma pergunta:
o que faremos? E esse povo era religioso. Esse povo lembrou lá dos filhos de Arão. Espera aí, os caras erraram diante de Deus e foram mortos. Eles lembraram dos filhos de Coré. Coré foi um camarada que se levantou contra um homem de Deus. E aí diziam, não é só morrer. Porque se morrer na guerra, morreu na guerra. Eles deverão pagar de uma forma diferente. A galera estava toda lá, o chão abriu, aquela família foi engolida e o chão fechou. E todo mundo entendeu que não se deve brincar, perseguir os homens de Deus. O pessoal conhecia a história de Uzá, que tentou escorar a arca, caiu morto. De repente eles ouvem uma mensagem dizendo: vocês crucificaram a Cristo. Deus ama vocês e mandou Jesus, e vocês por conta do pecado o rejeitaram e o pregaram numa cruz. A galera ficou assustada. E agora? O que vai acontecer com a gente? E Pedro diz: arrependam-se e voltem para Deus. Simples assim. Arrependam dos caminhos tortuosos e voltem para Deus. A parábola do filho pródigo. O pai não jogou na cara, o pai não cobrou nada, o pai estava lá, esperando o momento em que o filho voltaria à sua casa. E quando o filho voltou, o pai o abraça, o pai demonstra amor e o pai está de volta alegres, porque ele teve o seu filho de volta. Como Deus olha para a sua vida? Deus olha para a sua vida querendo você perto dele. E quando a gente entende o quão distante a gente estava e compreende que precisamos voltar, a pergunta é a mesma: que farei? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus responde: Deus ama você de tal maneira que mandou o seu Filho para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é nesse processo, e foi essa a mensagem que em Atos Pedro conta. E quando Pedro termina essa mensagem, 3.000 pessoas entregam suas vidas a Jesus. 3.000 pessoas entregam suas vidas a Jesus. Isso é melhor que ganhar na Copa. É ou não é? E cadê o amém? 3.000 pessoas se entregam a Jesus. E aí começa efetivamente a construção da igreja do Senhor Jesus. Um processo que começou, mas não para, porque o texto em Atos diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Como essas pessoas iam sendo salvas? Porque alguém apresentou o caminho, a verdade e a vida, e ela conheceu e abraçou a fé. Nós temos que tomar cuidado para que nós não paremos esse processo da construção da igreja de Cristo. E essa situação toda, ela me leva a pensar em duas lições, só duas, muito simples. Primeira lição, e aí por favor, reaja. Amém? Reaja. O amor de Cristo alcançou você.
E porque o amor de Cristo alcançou você, você é parte do edifício de Deus. Quero ler 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Efésios 2:21 diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Queridos, nós somos parte do corpo de Cristo, porque o amor dele alcançou a minha vida. Amém. Só que isso me leva a uma segunda lição. Tem alguns que ainda não conhecem. E eu preciso cumprir o meu papel, sendo luz para mostrar o caminho por onde eles devam ir. Lincoln, Pedrão, o Dinho não está aqui hoje não, né? Em algum momento, na caminhada de vocês na mata, vocês estiveram, quando foram naquela viagem missionária, em momentos de escuridão plena, sem uma lanterninha, se bem que vocês foram equipados, né? Deu até trabalho, porque eles tinham que levar equipamento tudo com pilha, porque não tinha lugar para, bom, deixa eu recarregar o meu, né? Mas uma lanterninha ajudou bastante, né? Porque em momentos no meio da selva, sem a tecnologia de eletricidade, escutava-se um barulhinho, ligava a lanterna para ver o que era que estava fazendo barulho. Nós somos a luz de Deus. Nós somos o sal da terra. E a mensagem de hoje, ela é muito simples. Dentro do plano de Deus, para construir a sua igreja e juntar o povo que Ele quer para si, nós temos dois públicos. Primeiro, você que foi alcançado pelo Evangelho. E o outro público é aquele que precisa ser alcançado pelo Evangelho. O que é que diz a grande comissão em Mateus 28? Portanto, não, a tradução foi errada. Portanto, indo, enquanto você vai, faça discípulos, abençoe vidas e faça o seu papel. Quando Jesus disse que o Evangelho deveria ser primeiro anunciado em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, a galera se acomodou em Jerusalém. Aqui tá bom, o assento aqui é fofinho, no calor tem um ventilador, aqui tá muito bom. Para que sair daqui? O Evangelho precisa chegar à Judeia, a Samaria e aos confins da terra. Isso é missão. E o povo em Jerusalém se acomodou. Atos 1:8. E recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O povo obedeceu esse chamado? Não. Atos 8:1. Vira. E sobreveio sobre a igreja de Jerusalém uma grande perseguição, e o seu povo foi espalhado por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E o texto diz que enquanto iam, anunciavam Jesus, o Salvador. Faça parte dessa grande missão. Quero convidar você a orar neste momento. Curva a sua cabeça.
quero convidar você a pensar em 2 momentos na sua vida. Antes e depois de ter conhecido Jesus Cristo. Um dia você foi alcançado com a mensagem do Evangelho. Um dia você entregou a sua vida e sentiu a maior alegria que o homem pode sentir. Porque no momento em que o homem se afasta de Deus, o seu coração abre um vazio que só Deus pode preencher. E nessa noite, esta narrativa sobre a igreja do Senhor Jesus coloca você diante desta verdade: Jesus é o caminho para você voltar para perto de Deus. Se você olhar para Cristo, amá-lo e vê-lo como seu Salvador pessoal, você volta à presença do Senhor. E nessa noite o Senhor quer convidar você a pensar nesse grande amor que Ele vem demonstrando por você, querendo simplesmente que você volte a se aproximar dEle, para que Ele se alegre com a sua vida perto dEle. Para isso Ele mandou Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para isso Ele constitui a igreja, para que você componha o corpo de Cristo. E feito isso, o Senhor espera algo mais de você. Além de dedicação, de consagração, Ele quer que você também ilumine o caminho para quem anda perdido na escuridão. Fazer missões, seja em Jerusalém, o seu local imediato, seja na Judéia, a vizinhança próxima, seja na Samária, uma vizinhança mais distante, ou nos confins da terra. Tem gente que precisa conhecer o Cristo que deu a você a alegria da salvação. E nessa noite, o Senhor convida você, que já conheceu o amor dEle, a envolver-se mais e mais para apresentar este amor aos que estão lá fora. E você é a pessoa. Eu não posso, até posso, mas para ir ao seu trabalho, para ir à sua escola, para ir dentro da sua casa, para ir na casa do seu vizinho, você é a pessoa que Deus chama para mostrar o caminho. E se alguém aqui ainda não conheceu este Cristo, que morreu na cruz para abrir o caminho de volta do homem a Deus, nesta noite, Ele está chamando você para um relacionamento mais pessoal. Não só um relacionamento de conhecer, mas um relacionamento de olhar para Ele e saber que Ele é Senhor, mas também que Ele pode ser o seu Salvador pessoal. Nós vamos orar em 2 momentos. Num primeiro momento, eu quero convidar você a tomar uma decisão. Mesmo assentado, sem expor você, só queremos saber quem é você.
para podermos orar, para podermos pedir a Deus que fortaleça suas decisões. E se alguém aqui nesta noite não conhece esse Cristo Salvador que foi apresentado, e você, se quiser um relacionamento mais de perto com Ele, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos para a gente orar por sua vida. Se alguém aqui ainda não tem um relacionamento com esse Cristo, o Salvador, levante uma de suas mãos. Deus abençoe, meu irmão. Que o Senhor te ajude. Pode abaixar. Vida procurando intimidade com Deus. E Ele vai ouvir a tua oração, meu querido. E agora eu quero falar com você que já está na luz. E o meu desafio a você, que a palavra nos faz, é mais dedicação a esse Cristo que ama você. E eu quero convidar você que aceita esse desafio de ser luz por onde quer que você ande. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu estou de pé, porque eu quero ser luz. Não é fácil a caminhada sozinha. Não é fácil, é difícil. Às vezes as lágrimas tomam conta do nosso coração. Mas quando a gente caminha junto, fica mais fácil. Para isso eu quero convidar a igreja a juntar-se ao centro. E não querendo quebrar a minha palavra de não constranger, fica o convite. A pessoa que levantou a mão, se quiser vir aqui à frente, para a igreja como um todo, orar por você, vem aqui. Se não, fica no seu cantinho. Valente. Um homem corajoso. Querido, essa igreja não sabe por que você chora, mas ela conhece um Cristo que pode confortar você. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, nós te agradecemos por essa vida que pede mais proximidade com o Senhor. Nós pedimos que essa igreja possa ser bênção na vida desse homem, ajudando, ó Deus, na sua caminhada, nesta aproximação para com o Senhor. Te louvamos, ó Deus, por sua coragem de ter dado esse passo de fé na tua direção. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a ser bênção na vida dele, para ajudar na sua caminhada, para ajudar, ó Deus, a compreender a sua dor e a chorarmos junto com ele. Dá sabedoria, ó Deus, e permita que a cada palavra que esse homem receba, a fé possa ser aumentada no seu coração e o seu amor pelo Senhor possa ser alimentado mais e mais. Aos teus filhos que aceitaram o desafio de mais envolvimento com a missão, que o Senhor nos ajude a compreender que nós somos missionários onde quer que nós passemos. Dá sabedoria a nós, para que sempre tenhamos uma palavra de fé, de ânimo, a levar aos corações que precisam. Oramos assim alegres,
no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. As palmas louvam ao Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Teremos mais uma música. Então você pode voltar para o seu lugar. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor. E depois vamos em paz para os nossos lares. Existe um rio de unção passando neste lugar. Nasce no trono de Deus, vem direto do céu, inundando meu ser. Água cristalina eu sei, flui com força e poder. Minha vida, Senhor, renovada será. Em tua paz vou viver. Neste rio nós iremos ficar, mergulhados na tua unção, transformados, consagrados pra te adorar. Existe um rio de unção passando neste lugar. Nasce no trono de Deus, vem direto do céu, inundando meu ser. Água cristalina eu sei, flui com força e poder. Minha vida, Senhor, renovada será. Em tua paz vou viver. Neste rio nós iremos ficar, mergulhados na tua unção, transformados, consagrados pra te adorar. Ficar mergulhados na tua unção, transformados, consagrados pra te adorar. Pai Celeste, nós te agradecemos, porque é assim que nós queremos estar, juntos como igreja, mergulhados no teu poder, para sermos bênção na vida
de quem está ao nosso lado. Ó Deus, que a nossa vida possa ser um refrigério na vida daqueles com quem nós nos relacionarmos nesta semana. Que as pessoas possam perceber em nós uma diferença tão acentuada que elas perguntarão, como aqueles homens perguntaram a Pedro: o que eu faço para ter isso na minha vida? Usa, Senhor, a tua igreja, conforta a tua igreja, e que a tua graça repouse sobre nós, que o teu amor seja sentido em nós, através de nós, e que as consolações do teu Santo Espírito alcancem a cada coração aqui nesta noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos, ó Deus, uma semana de vitórias na tua presença. Oramos assim por Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço bem apertado no seu irmão, principalmente nesse brother aí, ó, que entregou a vida para Jesus. Temos pizza na nossa cantina. Não deixe de passar por ali e dar um abraço no pastor na porta.